Para mim, o Comute é o evento mais importante do órgão que eu faço parte desde caloura. É o nosso orgulho. É a união da ciência com a tradição dentro da nossa faculdade. É a parte de demonstrar que a gente não é limitado, que a gente sempre consegue fazer mais, que a gente sempre consegue alcançar novos patamares, mesmo sem nenhum incentivo. Esse é o documentário que comemora os 50 anos do Comute, o primeiro congresso médico do Brasil inteiro. E com muito orgulho a gente convidou algumas pessoas que fizeram parte dessa história para falar um pouco sobre a experiência delas e como foi fazer parte da organização do nosso Comute, que já está fazendo 50 anos. Olá, eu sou o Dr. Américo Marques Canhoto, aluno da 6ª turma da Faculdade de Medicina de Taubaté. Eu vou colocar para vocês como foi o início, né, do nosso Comute, e até tem histórias interessantes. Era uma época, anos 70, né? Então começou assim, começou a ideia, a gestação de uma república de estudantes, né? O número 76 da Rua Ubatuba, ficava pertinho da faculdade. E um colega que morava lá com a gente, o João Nazareno Pedroso de Oliveira, então ele foi no encontro de estudantes de medicina, no ESEM, que foi realizado em Curitiba, ele e um colega de turma dele, o Hélio Atada, e aí na volta, logo no início das aulas em agosto, a gente estava sentado lá no barzinho da esquina da Rua Ubatuba, ali interagindo, como é que foram as férias, tudo. Aí ele teve a ideia, olha, por que a gente não cria um evento na faculdade igual, semelhante ao ESEM, para estimular pesquisa científica, né? E aí a ideia começou a ganhar corpo, aí a gente não tinha nada, começando do zero, né? Aí na última semana de agosto a gente já saiu correndo atrás de convidar, né, professores da USP, da antiga Escola Paulista de Medicina, né, para que oferecessem os cursos, né? E aí depois a gente trouxe a ideia para a faculdade como instituir. Tivemos que conversar com a diretoria, né? Na época o diretor era o Dr. Avedis Victor Narras, e ele aceitou, né? Eles imaginavam que não ia virar nada, né? O pessoal do diretório acadêmico também, na época era o Josué Reinaldo Ferreira, e o presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Taubaté, o Dr. Marcondes, também aceitou. Bom, aí ficou a data estipulada, que foi do dia 15 ao dia 20 de outubro de 1973, foi o primeiro Comute. Então, o presidente ficou o João Nazareno Pedroso de Oliveira, eu fiquei como secretário, né? E foi montada a outra parte da diretoria. Nós fomos angariando o staff ali de ajuda, de auxílio, né? Aí a gente não tinha um tostão. Aí o Nazareno, ele era representante do laboratório Le Petit e do laboratório Axê, junto ao hospital, ao pessoal do Santa Isabel, né? Do hospital que, vamos dizer, que sustentava ali a faculdade. E a gente conseguiu verba então para os cartazes, ficou muito bonito o cartaz inicial, até eu gostaria de não ter assim perdido o meu, né? E os diplomas, então toda a parte de estrutura de comunicação, de folhetos e tudo, tinha que se mandar tudo pelo correio, né? Porque a gente não tinha essa facilidade de divulgação que você tem hoje. Então era tudo mais no boca a boca, mas funcionou. Nós tivemos quase 20 inscrições assim de trabalhos científicos, né, que foram selecionados para serem apresentados nas mesas, né? E o congresso fluiu muito bem, foi um sucesso. Aí depois, na montagem do segundo, o Nazareno já estava no 6º ano, né? Então já não podia mais participar. Então me escolheram como presidente, eu fiquei como presidente do segundo Comute, que se desenrolou de 7 a 12 de outubro de 74, né? Mas eu tive que contornar muitos egos lá dentro, que o pessoal dos departamentos queria que eles convidassem os que fossem dar cursos e tudo, e a gente não aceitou de jeito nenhum, né? Então, era nosso congresso dos alunos, o Comute era nosso, e a gente tomava as diretrizes sempre, claro, em concordância com a escola, porque o nome da escola estava em jogo.
o Comut, ele nos abriu o leque para conhecer muitos centros de especialidades no país todo, né? Eu mesmo ia buscar os palestrantes. Era muito interessante, por exemplo, eu vim com o Dr. Zerbini falando sobre cirurgia cardíaca e sobre vida, e sobre como o médico atua no seu dia a dia e como ele tem que ter desprendimento, não ficar só na medicina para ter uma vida saudável. Eu fui presidente do Comut no 5º ano de medicina, grávida da minha segunda filha, e no dia da fala de abertura, eu me senti bastante pressionada. Várias pessoas vestiram preto, cruzaram os braços, falando contra a gente falar de uma saúde social, de uma medicina ampliada, né? Foi bastante difícil, não foi fácil não. Mas a gente enfrenta, a gente é vanguardista e entende que há esta necessidade de uma discussão ampla. Havia uma resistência, a gente estava saindo da ditadura militar e eu sempre entendi saúde de uma maneira muito mais ampliada, não só científica. No contexto social, tendo vários atores, né? Então o tema era saúde mental, social, psicológica e patológica. O patológico é uma das partes da saúde. Como a pessoa vive, como que ela está feliz, como que ela se sente bem, faz muita parte da saúde. Hoje em dia a gente está vendo isso, né? Na época a gente tinha psiquiatria na casa de custódia somente, não se tinha muito a psiquiatria hoje em dia, que é uma psiquiatria mais leve, mais branda, e que todos podem estar em algum momento da sua vida com uma depressão e tudo mais, né? Muita gente gostou, né? A gente viu gente discutindo coisas que a gente não via antes, né? Ou aquelas vozes que eram menores podendo aparecer, né? Mas a grande surpresa foi depois de alguns anos, eu fazendo um congresso de clínica médica em São Paulo, encontrei uma amiga que atravessou o salão falando: como que a senhora sabia, como você sabia que a gente precisava pensar desse jeito, né? Então até a pessoa que na época foi contra ou neutra, não lembro bem, viu a importância da gente discutir temas como esse. Desde a primeira visita, né, dos veteranos responsáveis pela gestão do órgão no meu ano de calouro, já foi amor à primeira vista, eu já sabia que era daquele órgão que eu queria fazer parte e seria por ele que eu daria o meu melhor para poder ajudar a faculdade de todas as maneiras possíveis, cabíveis dentro do DC. No nosso ano de gestão, para a gente poder fazer o Comut, a gente tinha uma ambição muito grande de trazer para o Comut algo grandioso, vamos colocar dessa forma. Eu acredito que todo mundo que pega a gestão do DC tem esse plano ambicioso em mente. A nossa edição foi a 42ª e tem uma história interessante nesse caminho, que a gente recebeu uma proposta de início de um patrocínio, para poder fazer o Comut justamente dessa forma grandiosa que queríamos, Enfim, a gente recebeu essa proposta, uma proposta ambiciosa, e resumindo para vocês, acho que acredito que 2 a 3 meses antes de acontecer o Comut, deu tudo errado. Basicamente passaram a perna na gente acabou não perdendo dinheiro, mas a gente perdeu muito tempo de organização, acreditando e esquematizando a viabilização dessa proposta que a gente recebeu. No fim das contas, saiu tudo melhor do que a gente esperava, em relação ao tempo do qual a gente tinha disponível para poder fazer esse congresso. E a gestão estar unida como um todo foi parte crucial do processo. E isso também acabou sendo um fato muito interessante, porque a gente percebeu como fazia falta um conselho no órgão. Quando a minha gestão assumiu, isso de 2013 para 2014, o DC era o único órgão da faculdade que não tinha um conselho ativo. Claro que a gente podia tirar dúvidas com os ex-alunos, mas a gente sempre acabava pegando tudo muito cru. Eu tenho muito orgulho de que, de fato, na nossa gestão foi criado o conselho do DC.
Era eu, a Nayara, a Rayana como diretoria, e a gente colocou na nossa cabeça de que a gente ia ficar no departamento científico até o final da faculdade, e dessa forma a gente conseguir puxar, né, as outras diretorias ou quem quisesse fazer parte do conselho, para poder ajudar o órgão a nunca fazer menos do que o que foi conquistado em relação aos anos anteriores. Minha trajetória na faculdade começou ali no ano de 2020. Tinha acabado de passar na faculdade e eu já vinha de outra faculdade, né? Eu já tinha feito outro curso. E foi muito interessante esse começo, porque foi muito diferente da experiência que eu tive na outra faculdade. Aqui eu senti o pessoal bem mais envolto, né, nas atividades extracurriculares, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E logo desde o começo eu comecei a participar do departamento científico, porque para mim é uma paixão participar e incentivar mais a ciência. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, isso vindo lá do outro curso. E desde o começo eu comecei a participar das campanhas, né, que a gente fez. E essas campanhas, elas são muito importantes porque a gente se desenvolve em vários aspectos, em algumas qualidades que a gente precisa ter lá na frente para o mercado de trabalho. Então a gente aprende a trabalhar com pessoas, a gente aprende a trabalhar com gestão, enfim, a fazer cronograma, a fazer orçamento. Isso são aspectos, né, que a gente não tem normalmente durante a faculdade. E o DCBM, ele proporcionou esse aprendizado. Então, desde o começo a gente começa a trabalhar com pessoas, a organizar, a fazer todo o orçamento de um evento, para a gente chegar na nossa missão, que é incentivar cada vez mais a pesquisa e incentivar cada vez mais a participação dos alunos da faculdade. Acho que a principal lembrança que eu tenho foi a primeira reunião que eu participei do DCBM, era na sala do 8º período, ali no prédio da medicina. Durante o almoço, numa segunda-feira, eles convidaram pra gente participar. E eu achei muito interessante porque todo mundo podia falar, todo mundo podia dar opinião. E era um espaço aberto, era um espaço que a gente se sentia bem-vindo, a gente se sentia parte, né, daquilo, mesmo logo no começo. Então, eu acho que isso foi um dos motivos que também me incentivou a participar. E foi muito interessante em todos os aspectos, e acho que vale a pena a participação de todo mundo também numa reunião dessas. Uma felicidade imensa saber que continua, que vocês estão batalhando aí, os novos, né? E vamos sempre ter orgulho da nossa faculdade, orgulho de tudo aquilo que nós recebemos, né? E colocando sempre tudo o que nós estamos aprendendo e fazendo a serviço daquilo que nos imputa, né, a escolha da medicina. Então o que eu digo para vocês, né, os alunos, os formandos, né, bom, eu quis ser médico. Então, por que eu quis ser médico? E para quê? O que eu vou fazer exatamente com a medicina? Então, amemos a nossa profissão. Então, estar médico é diferente de ser médico. Ser médico é uma grande conquista, uma lenta conquista, né, para que a gente possa valorizar a nossa profissão, nos valorizarmos como pessoas, né? E não entender mais o paciente como um número, o paciente rotulado como uma doença, mas nos lembrarmos que são pessoas que sofrem, que têm suas vidas, que têm suas dificuldades, exatamente como nós. Então, um beijo no coração de todos, e foi um grande presente, né? Esse convite para poder participar agora do 50º Comute. Espero que vocês façam um ótimo congresso, né? Eu quero deixar registrado aqui novamente o meu orgulho de todas as gestões do DC, depois da minha aqui, vem caminhando e se esforçando para manter o DC com o nível de excelência que temos hoje em dia. Eu agradeço novamente pelo convite, fico muito honrado. Toda vez que me mandam mensagem do DC pedindo para fazer alguma coisa, eu não tenho coragem de recusar. Muito obrigado. CFMT para mim é um diferencial importante, porque eu vejo que as pessoas que saíram formadas daqui não são só bons médicos, são bons cidadãos, né? São pessoas do bem. Eu conheço vários, mas eu acompanho alguns da cidade que eu moro atualmente, que é Jacareí, e eu não posso falar que nenhum que formou aqui é um mau médico.
é uma má pessoa. Eu acho que sempre tratam muito bem seus pacientes. E acho que essa somatória de a gente tratar o social rendeu frutos. Meu conselho para quem está começando agora é viver tudo, faça parte de tudo, dê oportunidades para coisas novas. Eu acho que a faculdade é um período para a gente começar a testar coisas novas, que a gente está saindo da casa dos nossos pais. Então aproveitem todas as oportunidades que vocês têm, então participem dos órgãos, participem dos times, participem das ligas e principalmente participem do nosso DCVM.